na lateral incomodam muito homens e mulheres. Isso a gente já sabe. Por mais que a gente considere cada linha de expressão, cada marca, uma história, um momento da vida que a gente diz que a pessoa amadureceu, a gente sabe que para a vaidade, né, para a pele, não é tão bonito. E existem algumas técnicas para a gente recuperar e deixar esse rosto rejuvenescido. Hoje, a gente vai conhecer uma chamada miectomia, que eu não fazia nem ideia. E quem vai contar tudo pra gente mais uma vez é o cirurgião plástico, Dr. Marco Cassol. Bem-vindo. Olá, Carol. Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Muito eu não obrigado. tinha nem ideia dessa cirurgia. Nunca tinha ouvido falar em... Então é miectomia. Miectomia. O que é a miectomia? Miectomia é a retirada de pequenas porções do músculo. No caso, o orbicular do olho, né? Certo. O músculo dessa região. Vamos virar um pouquinho. Vamos virar a Júlia. Bem-vinda, Júlia. Sempre linda. Então, esse músculo que faz toda a volta do olho é o orbicular do olho, né? E na cirurgia, o que a gente faz é tirar pequenas porções, né? Do músculo dessa região dos pés de galinha. Ou seja, essa cirurgia, ela não retira a expressão da musculatura, ela faz um atenuamento permanente da musculatura dessa região. Ou seja, diferente da toxina botulínica. Tá, a toxina botulínica paralisa... Completamente. Por pouco tempo, mas completamente. A miectomia não, ela atenua permanente. Pro resto da vida. Pro resto da vida. É pro resto da vida? É, pro resto da vida. É uma atenuação permanente da musculatura. Os pacientes continuam ainda, né, com a expressão, ou seja, essa experiência que o paciente teve durante a vida e tal, não perde a coisa natural, a beleza natural de cada um, né? Mas ocorre uma atenuação. Então, os pacientes que querem, depois da miectomia, inclusive, podem fazer botox naquela musculatura se quer paralisar completamente. Entendi. O que a gente nunca faz é retirar em excesso para que não haja expressão depois. Essa, então, é uma grande vantagem. É para o resto da vida e mantém uma expressão natural, uma coisa delicada, leve, mas bonita, né, para o paciente. Exato. Vamos entender melhor, então, com um vídeo que a gente tem aqui, porque é difícil imaginar essa parte dessa musculatura quando a gente não está enxergando. Então, a gente tem um vídeo que mostra muito bem. Pare quando quiser, tá? Esse músculozinho é o orbicular do olho. Ok? Então, essa porção lateral do músculozinho que a gente retira... Tá. Vamos ver se a gente consegue, se a gente conseguir voltar a imagem aqui pro estúdio, para ele mostrar, então, com a nossa varinha mágica, né, Ivaí? Para ele mostrar exatamente onde é, se a gente consegue... Isso aqui. Vamos lá, onde é exatamente? É exatamente aqui, ó. Tá. Então, no início a gente fazia pequenas retiradas, hoje a gente faz retiradas bem alongadas, bem longas, né? E consegue resultados muito bons e muito naturais. De vez em quando tem umas falhas, gente, que às vezes dá um mau contato. Eu acho que às vezes é do plasma, até com a nossa varinha mágica, como dizer, vai. Mas a imagem volta, não se preocupem. Nesse caso, mas aí, como é que faz? Corta? É o seguinte, então vamos lá. Vamos explicar aqui na Júlia. Vamos explicar como é. Tá. Essa região é onde tem músculo em volta dos olhos. Isso, o músculo orbicular. Tá legal. O que a gente faz, pode mostrar aqui na Júlia. Vamos lá. Durante a cirurgia de lifting facial, a ritidoplastia, né, a gente faz uma incisão aqui na região pré-auricular e faz um descolamento dessa pele até a região do olho. Tá. E durante a cirurgia, normalmente a gente fazia no passado esse descolamento com essa tesoura, né, uma tesoura para ritidoplastia, ok? Tá. Faz o descolamento aqui dessa região, ok? Até aqui. E depois faz a retirada, né, de porções, com essa tesourinha delicada, filetes desse músculo orbicular do olho. Tá. Ok? Perfeito. Tá. E depois costura para unir o músculo? Não. O músculo não. A pele a gente reposiciona as estruturas do terço médio da face, né? Tá. E depois fecha com a incisão aqui junto à orelha. Entendi. Hoje em dia a gente usa para fazer isso, para fazer esse descolamento, que normalmente a gente fazia com essa tesourinha, né? A gente faz com esses descoladores aqui, que é uma tecnologia relativamente nova, né? Então, são tunelizações progressivas, a gente inicia com esse menorzinho,
Tá, olha okay? que a gente está mostrando aqui, gente, como é na realidade o procedimento. Que caso você tome a decisão, escolha passar por ele para você saber tudo, né? Hoje isso é o que tem de mais seguro e mais moderno para a cirurgia. A diferença entre isso e a tesoura é que no descolamento dessa região da pele, a gente consegue ter um retalho. O retalho é essa pele descolada, mais uniforme do que com a tesoura, certo? E isso tem menos chance de dar sofrimento vascular para esse retalho, né? E a gente, com essas tunelizações progressivas, a gente consegue fazer uma capilarização dos vasinhos. O que é isso? A gente consegue fazer um afinamento progressivo do vasinho, até que o vasinho se rompa espontaneamente. Utilizando isso. Isso. Que inicialmente é essa parte mais fininha, né? Tá. Essa aqui. Então a gente vai passando como se fosse uma lipoaspiração, só que isso não aspira nada, não retira tecido. Então vai fazendo isso, ok? Vai descolando. Inicia com esse mais fininho e depois progressivamente a gente vai aumentando. Tá. Para ter um descolamento, tem que ter um descolamento suficiente para você conseguir chegar nesse músculo. No músculo, exato. E aí, então, com esses descoladores, essa capilarização dos vasinhos e o rompimento espontâneo dos vasinhos, a gente não precisa usar o eletrocautério. Porque quando a gente corta um vasinho, tem que depois queimar o vasinho para ele não sangrar, para não dar sangramento depois da cirurgia. E com essa tecnologia, a gente não precisa. Invenção de um brasileiro, Dr. Jura? Que legal! Não precisa ter essa preocupação depois de cauterizar o vasinho. Exatamente. Então a gente tem um pós-operatório mais seguro, né? Uma recuperação melhor também, porque não precisa queimar e quando a gente queima o vasinho, a gente acaba traumatizando um pouquinho os tecidos em volta. Entendi. E aí, durante a cirurgia, a gente pega a tesourinha e vai lá e tira filetes do músculo. É uma técnica super simples, né? Existe uma certa curva de aprendizado para iniciar a técnica, mas depois é muito simples, se retira porções do músculo com muita segurança e com um resultado muito natural, né? E um resultado permanente. E como a gente sabe... Não, faz o seguinte, essa pergunta eu vou deixar para daqui a pouco. Vamos colocar uma do público? Né, diretor? Vamos colocar a perguntinha na tela? Vamos lá, perguntinha na tela, já faço a minha. Beijo pra querida Renata, que escreve sempre pra gente. Obrigada pelo carinho, beijão pra você. Tem alguma contraindicação? Vou dar um recado e você já me conta. E já emenda a minha pergunta, então. Como é que o médico sabe, olhando quando ele descola, o quanto de músculo ele tira daqui, o quanto de músculo ele tira daqui, pra ficar igual? Não é verdade? Como que isso acontece? Apesar que naturalmente, quando a gente se olha, não é tudo igualzinho. Mas, para que tenha aí uma simetria, equilíbrio, né? Equilíbrio. Você já vai passar pelo procedimento. Pacientes que têm algum problema de coagulação, né? Como a gente vai mexer na musculatura. Para qualquer cirurgia, né? Exato. Mas não especificamente para a miectomia do orbicular, né? Então não tem uma contraindicação específica, mas é uma contraindicação para cirurgias. E vocês recomendam a partir de que idade? Porque tem uma fase aí que talvez esse músculo esteja no momento ideal para ser retirado? Normalmente, o momento ideal é quando a paciente tem muita ruguinha. É aquela paciente que normalmente não se cuidou muito, que não fez botox antes, que é uma paciente mais magra, que teve uma exposição solar mais intensa e que tem rugas permanentes muito importantes nessa região. A gente tem até algumas famosas que a gente pegou. A gente falou assim, ixi, nós vamos expor as meninas. Pois é, mas ó, ela é linda, maravilhosa. Essa Jennifer é uma paciente Aniston, mas tá aqui, ó. Tem essas ruguinhas pequenas, então não tem indicação de fazer... Aqui é tranquilo. Isso aqui a gente vai fazer uma toxina botulínica e consegue resolver. Normalmente a gente indica a miectomia do orbicular para pacientes que têm rugas mais importantes, rugas maiores aqui laterais, paciente que tem uma diminuição do tecido subcutâneo, aquela esqueletização da musculatura, né, que o músculo aparece muito. E então a gente faz a miectomia. E depois, claro, pode fazer outros tratamentos, a gente chama adjuvantes, né? Após a cirurgia, uma sequência de tratamentos para melhorar a qualidade da pele dessa região. Na região? Vamos colocar mais uma, então. Vamos ver se tem alguma que tem indicação para cirurgia. Também tá bem levinho, né? Não. Vamos ver mais uma, Má. Não, Cameron Diaz também não, linda. Mas tem um pouquinho... e aqui? Esqueci. Mary Streep. Mary Streep, ela tem... Se ela fosse uma paciente, essa seria. Se ela fosse uma paciente que não se cuidasse, exatamente. Que não, provavelmente ela fez toxina botulínica aqui, né? Que tá bem atenuada essas ruguinhas. Mas essa seria a indicação de uma paciente que nunca tenha feito toxina botulínica, que tem as rugas muito pronunciadas e essas rugas ultrapassam essa região natural aqui, elas vão mais para baixo. Entendi. Então a gente faz uma ressecção, né? Faz uma retirada do músculo que pode vir até aqui embaixo, né? Filetes
compridos, né, desse músculo, sequenciais, assim, paralelos, né, dessa região até aqui embaixo. Então ela provavelmente, se não fosse uma paciente famosa, se não se cuidasse, né, seria uma provável candidata numa cirurgia de lifting facial a retirar. Mas ela tá bem, né? Ela tá bem, tá bem. Ótima, tá. Envelheceu com qualidade, com naturalidade. E é demais, né? Mas gente, é bom demais com ela. Mas vamos segurar, a gente já vai colocar mais uma. Vamos responder aquela minha pergunta do músculo. Como médico, então, o cirurgião plástico sabe o quanto ele tem que tirar de músculo de cada lado para ficar uniforme, ficar bonito, ficar simétrico, legal, né? Simétrico. Talvez a palavra seja essa. A gente marca, antes da cirurgia, né, a gente marca as ruguinhas de um lado e do outro. Entendi. Normalmente o paciente não tem exatamente igual os dois lados. Tá. Né? Então o paciente tem mais ruguinhas de um lado que do outro, então a gente precisa tirar um pouquinho mais do que do outro. Como que a gente vai saber depois, infiltrando e descolando os tecidos, e já que é no subcutâneo a gente não tem visão direta sobre o músculo, a gente faz uma marcação na pele. Com uma canetinha. A gente pega uma canetinha e marca. Onde são as ruguinhas? As ruguinhas, por exemplo, ela tem ruguinhas aqui, ok? Tá. Então a porção que a gente vai retirar é mais ou menos essa porção aqui. Então, esse é o posicionamento das ruguinhas que a gente precisa retirar. E no outro lado, normalmente é diferente, não é exatamente igual. Para que fique simétrico, a gente tem que retirar o tanto de cada lado, o quanto precisa de cada lado, né? E deixa eu te aproveitar com essa imagem. Essa é ótima. Linda essa imagem. Aqui é um caso que essa teria poderia tirar. a se vai fazer um lifting facial, né? Ela já faz uma pequena retirada, um filete aqui, outro filete aqui, uns 3 filetes, ó. São filetinhos. E é nessa direção? Nessa direção. Nunca assim? Não, nunca assim, nunca assim. Porque as ruguinhas são assim, mas o músculo, ele é redondo. O orbicular, ele é redondo. Entendi. Então a gente tira conforme o posicionamento das fibras da musculatura, do músculo, do orbicular dos olhos. E nesse caso, onde você marcaria? É entre a ruguinha? Não, a gente vai marcar o local onde tem as ruguinhas. Tudo isso, a região inteira. Toda essa região. Que legal, doutor Márcio. E aí, durante o descolamento, essa pele vai estar, claro, descolada, levantada. A gente consegue saber da onde até onde que vai no músculo e o quanto precisa retirar. E aí, normalmente, é legal a gente ter, também tirar a dúvida a respeito disso. É uma cirurgia feita em hospital. Sim, é uma cirurgia da face, como qualquer que deve ser feita em hospital. Em hospital, sempre em hospital, com anestesista, né? Que anestesia para essa cirurgia? Normalmente, anestesia local com sedação. O anestesista usa uma máscara laríngea para proteger a via aérea do paciente e a gente faz uma anestesia local. Então, faz uma anestesia, faz aquela incisão. Vou mostrar na Júlia aqui, ó. Aquela incisão aqui, né? Então faz a anestesia aqui e através de uma canulazinha a gente consegue injetar o anestésico na face toda. Que legal! Nossa! Então a face toda fica anestesiada, o paciente recebe uma sedação do anestesista. Para dormir um pouquinho, dorme, né? Tranquilizar. Então a recuperação pós-anestésica é uma recuperação muito tranquila, que é a anestesia local. Tem que ficar no hospital quanto tempo? Porque, pelo que eu estou percebendo, é rápido, né? O paciente faz a cirurgia, recebe alta no mesmo dia e vai dormir em casa já. Jura? Com algumas recomendações, cabeceira elevada, a gente usa nas primeiras 24 horas um curativo grande aqui, compressivo, até a paciente acordar no dia seguinte ela já tira. Tá. Enfim, mas o paciente, a recuperação da cirurgia é uma recuperação muito tranquila. E fica, a região fica um pouco roxinha, coisa e tal? Normalmente não, né? Normalmente não, mas pode acontecer isso, pode com mais frequência nessa região do músculo, porque o músculo é muito mais vascularizado do que o subcutâneo normal que a gente descola para fazer a cirurgia. Entendi. E a gente vai tirar porções do músculo, vai cortar um pedacinho do músculo, né? E como você explicou, as veiazinhas, a parte toda sanguínea vai ser, não vai atingir, né? Não vai de todo o subcutâneo, de todo o descolamento da face, não precisa usar o eletrocautério. Que legal, uma cirurgia interessantíssima. Exato. Nessa região, a gente consegue retirar esses filetes da musculatura com bastante sob visão direta, muito tranquilo e muito seguro. E meu diretor está perguntando o seguinte, a gente está falando então da miectomia, que seria para essa parte orbicular. Né? Do olho. Isso. E quando tem aqui as rugas da testa? Então vamos lá. Que isso. não é o pé de galinha, mas que também incomoda. A gente sabe que com toxina botulínica paralisamos. Isso. Mas existe algo permanente para essa região? Existe. Aí normalmente a gente faz furinhos, né? Aqui dentro do couro cabeludo para não ficar a cicatriz do furinho. Tá. Né?
e com a gente chama em videoendoscopia, né? A gente retira, então, a gente coloca esse aparelho de vídeo, e por visão pelo vídeo, ok? Filmando lá dentro, a gente retira porções desse músculo. Também, então é possível tirar porções do músculo? Sim. Da testa? Sim, da testa. Que legal! E é também a mesma coisa, não cria expectativa que vai acabar completamente com as marquinhas de expressão. Fica mais leve. Atenuação permanente daquelas ruguinhas. A gente não retira pode fazer a toxina botulínica depois? Até pode. Normalmente os pacientes nem fazem, ficam satisfeitos porque fica natural. Que legal. Agora, pensei numa coisa para juntar uma coisa com a outra. Nesse caso, você explicou que a pele então tem que estar já bem, né, assim, bem agredida, muita ruguinha. Agora, na testa é muito mais rápido que a gente tem as ruguinhas. Então, eu imagino que a indicação possa ser também para uma mulher mais jovem. Então, vamos lá. Isso, quando a gente faz o tratamento... Vou colocar aqui. A Júlia aqui. Quando a gente faz o tratamento da miectomia do orbicular aqui, normalmente é associado a um lifting que faz o tratamento da porção média da face. Certo? Ou seja, o reposicionamento das estruturas do terço médio. É quando tem aquela bochecha caída, aquele sulco muito pronunciado, ok? A gente pode fazer o tratamento da porção inferior, aqui do pescoço, também. É um outro tratamento. Mas a gente só vai tratar essa porção do corrugador, aqui do músculozinho do meio entre os supercílios, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa na parte superior da testa. Ou seja, a gente vai fazer o tratamento, normalmente a elevação da cauda do supercílio, né? Aquela paciente que tem aquela face triste. Que daí dá uma levantada na sobrancelha. Exato, tem aquela face caída que dá um aspecto de tristeza para a paciente. Então a gente vai fazer a suspensão. Eleva a sobrancelha. Isso, e aí nesse mesmo tempo cirúrgico pode fazer o tratamento desse outro músculo aqui, que é o corrugador. Que legal! Ai, muito legal! Eu não podia nem imaginar, olha, tirando o músculo. E é uma coisa super simples, é uma cirurgia, então, tecnicamente bem simples. O que eu gostei, achei interessante, olha que bom, é por isso que a gente traz todos os recursos aqui no Você Bonita, muito bom. Mas vamos fechar com uma perguntinha da Lourdes. Um beijo pra você, Lourdes, obrigada sempre pela pergunta. Quanto tempo dura então o procedimento, a cirurgia? Quanto tempo? Ou não, eu acho que ela está querendo dizer quanto tempo vai permanecer. Acho que longo... A gente pode responder as duas coisas. Isso. A cirurgia dura toda a cirurgia da face, em torno de 3 horas e meia, mais ou menos, uma cirurgia demorada. Né? Mas o procedimento, uma vez realizado, é permanente o resultado. Apesar de ser um resultado natural e um resultado... assim, que não vai modificar a expressão da paciente, né, que é o medo que os pacientes têm, né, é uma cirurgia muito... que dá um resultado muito natural, né? Não fica plastificada, exatamente, né? Que muitas vezes com excesso de toxina botulínica, ou as pacientes que fazem com muita frequência a toxina botulínica, o corpo acaba criando anticorpos contra a toxina botulínica, não faz mais efeito. Entendi. Isso, né? Então, o resultado é permanente. Isso. Posso falar? Parabéns, doutor Marco Cassol, muito legal, explicou muito bem. Então, o nome da cirurgia, mais uma vez, miectomia. Só tenho que agradecer, cirurgião plástico Marco Cassol. Quem quiser saber mais, pode acessá-lo no Insta, segui-lo, Clínica Marco Cassol, @Clínica Marco Cassol, tudo junto, ou acessar o site marcocassol.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Beijo, até a próxima. E a gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã, 12:30, com muito mais Você Bonito. O programa amanhã tá muito legal. Convido todo mundo, tô te esperando. Tem blogueira dando dica de customização que vai ser o máximo. Doutora Andressa Heimcher, a receita tá impecável. Isabela Braga, não dá pra perder. Um beijo, ótima segunda, a gente se encontra amanhã ao vivo. Fique agora com Mulheres.